E aí, WO? Salve, salve amigos! E aí, parceiro? Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 21 de abril, cara, dia de Tiradentes, dia da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, se comemora hoje, beleza? E hoje, por que que hoje é feriado, né? Além de ser por conta desse dia, quem foi Tiradentes, o que foi Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, vou tentar explicar aqui, resumir ao máximo a história para vocês. Beleza? A Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira foi um movimento separatista, né, de caráter separatista. Na verdade, ele foi somente um movimento, né? O movimento não teve eclosão, não se eclodiu, não teve sucesso, né? Por quê? Por conta que dentro do movimento houve muitos caboetas que delataram o movimento. Mas por quê? Que movimento foi esse? Ó, você se sabe, inconfidência, a palavra já diz, inconfidência. Quando você faz uma confidência a alguém, né, é um segredo. Então alguém delatou, né? Então não teve segredo. E conjuração é junção de várias pessoas, união com um princípio comum. Então foi esse, né? A conjuração, juntaram-se muitas pessoas para um objetivo comum lá em Minas Gerais, mais precisamente em Vila Rica, hoje conhecido como Ouro Preto, né? E alguém delatou o movimento, alguns dos seus delataram-se o movimento, beleza? Mais precisamente ficou mais conhecido o Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque esse nome, ele realmente era Tiradentes, tinha essa profissão de tirar dentes, né? Mas ele também era um soldado, trabalhava como soldado para o Brasil naquela época. Naquele ano, né, no ano de 1780, não se sabe ao certo o ano preciso quando começou, mas mais ou menos em 1780 que começou já os murmúrios de fazer essa inconfidência, né? E Tiradentes, né, que era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, ele era um dos mais, vamos dizer assim, inflamados. Como ele fazia o caminho do ouro, ligando Rio de Janeiro até Minas Gerais, lá em Vila Rica, né? Ele fazia esse caminho, todo o bar que ele passava, ele inflamava a galera, vamos fazer a Inconfidência, vai ter Inconfidência. E a Inconfidência ficou o movimento mais forte na classe, na elite, né? Na elite, porque a elite já estava muito incomodada com a cobrança de impostos da coroa, ou seja, Portugal estava cobrando muito imposto dele, estava querendo muito imposto e não estava dando mais para pagar. Estava muito difícil de pagar esses impostos. Por que estava difícil? O ouro estava ficando escasso já, né? O ouro foi descoberto lá em Vila Rica e Portugal pensava-se que as minas eram eternas, né? Nunca o ouro ia acabar. E o ouro diminuindo, foi diminuindo também a cobrança de impostos, né? Os impostos foram diminuindo. Então, a cobrança de impostos antes era 1/5 que tinha que dar para a coroa, e eles pegaram e disseram assim: não, então já que você não está dando 1/5, vai ser uma vez por ano, tantas arrobas você tem que dar. E também não foi dado. Então o que que a coroa disse? Ó, se vocês não pagar a gente aqui, a gente vai organizar a derrama. A derrama é a cobrança de impostos de forma forçada, né? De forma forçada, ia entrar nas casas, ia pegar o que tinha. E essas casas que eles iam entrar era a casa dos donos de jazida, de realmente alguém que tinha alguma posse, né? Então por isso que ficou na elite, ficou essa preocupação na elite, né? Então o movimento ficou cada vez mais forte, cada vez mais forte. Teve o delator, que é o Joaquim Silvério dos Reis, o delator do movimento. Ele tinha ali algumas dívidas com a coroa, tinha muitas dívidas com a coroa e resolveu delatar, fazer a delação premiada para ver se suas o que ele estava devendo fosse perdoado, mas depois que ele delatou, ele teve que fugir também, que muita gente queria era matar ele aqui depois disso, que aconteceu. Então todos os inconfidentes, todos os que faziam parte da Conjuração Mineira, eles foram presos, né? Foram presos no ano, até anotei aqui para vocês, para ficar, porque negócio de ano, cara, vamos ver aqui, não sei onde é que tá. Não sei. Todos eles ficaram presos, eu creio que foi 1798 por aí, ou 1798 foi o tempo que o Tiradentes foi enforcado. Dá uma pausa aí. Então, ó, 1780 foi quando se iniciou,
1789 foi quando a revolta foi reprimida, né? Disseram que ia ter a derrama, e eles disseram assim, então no dia que ocorrer a derrama, a gente vai estourar a revolta, mas a revolta foi reprimida e a derrama não ocorreu, né? E passou-se 3 anos para que houvesse todo o julgamento de todos, né? De todos os envolvidos, eram mais de 20 envolvidos. Em 1792, todos foram julgados, 3 anos após 3 anos após forem presos, certo? E somente Tiradentes foi executado. Por que somente Tiradentes foi executado? Cara, ele era o que levava o nome da Inconfidência, da conjuração em si. Ele dizia que era o líder, que também chegava nos bares incitando o pessoal, certo? Muitos deles foram exilados, né? Foram exilados para a África, né? Que é o degrado. Então ficaram lá até o resto da morte. Hoje, no Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto, tem os restos mortais dessas pessoas que foram degradadas, né? Trouxeram os restos mortais dela para estar lá no museu. Então lá hoje são tidos, né, na República já, são tidos como mártires, né? Mártires da República. Então a história criou-se como eles sendo mártires da República, que sem eles não haveriam hoje Brasil e República. E o que aconteceu? Em 1792, 5 foram condenados ao enforcamento, mas somente a rainha de Portugal, Dona Maria, perdoou 4 deles, né? Perdoou 4 deles e colocaram como prisão perpétua. Mas somente Tiradentes foi condenado. Por que somente Tiradentes foi condenado? Porque ele era um cara que, além de ser o mais incitante, né, nunca negou o movimento, sempre disse que ele era o cara do movimento, certo? E também era um dos mais pobres do movimento, vamos dizer assim. Não era pobretão, mas era um dos mais pobres. Ele tinha jazidas de ouro. Lá no Museu da Inconfidência, em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Tem um relógio que pertenceu a ele, tem lá o tronco onde ele foi enforcado, lá na Praça do Rossio. Ele foi preso lá próximo à Praça do Rossio, naquele tempo, quando a pessoa era presa e ia ser enforcada, o carrasco caminhava com a pessoa pela praça, cara, para mostrar, e ele puxando Tiradentes, né, puxando Tiradentes, e ele foi para ser enforcado na Praça do Rossio, lá no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Praça Tiradentes, certo? A mesma praça que tem a estátua de Dom Pedro I, né, proclamando a República, a proclamação da independência. Aí o que aconteceu? Ele foi enforcado e também, além de ser enforcado, foi brutalmente, cara, foi esquartejado. Todas as partes do seu corpo foram cortadas, cabeça, tronco, todos os membros foram cortados e os membros foram espalhados no Caminho do Ouro, que era do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Para quê? Para dar o exemplo. A coroa disse, ó, aqui quem vai contra a coroa aqui, ó, é isso que acontece, certo? É isso que acontece. A gente mata, esfola. Tem até uma cidade lá em Minas Gerais chamada de Barbacena, né? Que lá ficou estendida a mão dele, né? Tem uma igreja lá, eu passei por lá e lá não tem a mão dele, claro, né? Faz séculos isso aí. Mas lá foi exposta a mão dele de Tiradentes no caminho, que fica próximo a Ouro Preto, né? Foi exposta a mão dele e hoje na bandeira de Barbacena, não sei, depois de dar uma pesquisada aí, tem a mão de Tiradentes na bandeira de Barbacena. E o resto do corpo dele foi espalhado por toda a Estrada Real, por todo o Caminho do Ouro, e sua cabeça foi exposta lá em Vila Rica, ficou lá por muitos e muitos tempo, beleza? Então é isso, aí somente depois disso aí pronto, acabou-se o movimento, isso era o ano de 1792, vale ressaltar que somente praticamente 97 anos depois a República original foi deflagrada, né? Teve o golpe republicano, somente quase 100 anos depois, certo? Que o Brasil realmente virou república. E Tiradentes não queria fazer Brasil independente não, na verdade, porque não se tinha nem noção de tamanho do Brasil naquela época, né? Não se sabia dos outros estados. Ele queria fazer ali a independência ali de Minas Gerais, ia ser independente de Minas Gerais, Mariana ia ser a capital de Minas, já ia ter a bandeira, aquela bandeira que a gente conhece de Minas Gerais, libertas que serás também, liberdade ainda que tardia, ia ser a bandeira do país, que hoje é a bandeira de Minas Gerais, beleza? Então tem muito contexto aí. Somente depois de 100 anos que houve a República, houve-se a necessidade de achar
alguém, um Marte, um republicano Marte. Então, quem a gente ia colocar como sendo um Marte, que lutou por ideais, que queria o Brasil república, um Brasil liberto da coroa portuguesa, que morreu pela causa? Quem? Aí não acharam outro. Colocaram Tiradentes. Aí tem aquela imagem de Tiradentes, feito Cristo, cabelão. Primeiramente, Tiradentes não tinha cabelão, porque era um soldado, não poderia ter cabelo grande daquela forma. Foi preso, né? Quando os presos eram todos com cabelo cortados, né? E fizeram aquela Via Crucis dele, como se na Via Crucis de Cristo. Aí tem muita... a história é contada de muita... dependendo da perspectiva de quem conta e como quer que seja interpretado, beleza? Aí depois de 100 anos ele virou Marte, né? A gente não conhecia nada. E hoje, né, praticamente mais, depois de 200 anos aí, a gente ainda comemora o dia de Tiradentes e sem saber realmente quem foi Tiradentes, o que foi a Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, beleza? Então é mais ou menos isso. Mas o que eu acabei de dizer tá cheio de simplificações, de generalizações, mas o quadro geral era isso mesmo. Agora, se tu quiser saber, cara, tu vai ter que ler. Valeu, abraço.